Agora respire fundo e me responda. Você já imaginou que no silêncio do seu quarto, com palavras que brotam da sua alma, você pode estar erguendo uma muralha invisível, uma fortaleza espiritual impenetrável ao redor daqueles que você mais ama? Pode parecer algo místico distante, mas estou aqui para afirmar que esta não é apenas uma bela ideia. É a promessa mais poderosa e ativa que Deus nos oferece. Suas orações, sim, as suas orações diárias, têm o poder de se tornar uma barreira de proteção real, um escudo celestial para seus filhos e netos, mesmo quando eles estão longe dos seus olhos. Esta não é uma teoria moderna ou um simples pensamento positivo. É uma verdade milenar cravada nas Escrituras Sagradas, que nos garante que a oração tem a capacidade de transformar destinos e invocar o favor de Deus. Essa promessa se torna cristalina no Salmo 91, versículo 11, que declara com autoridade: pois a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Pare e pense no peso dessa declaração. Este não é um mero poema, é a revelação do cuidado incansável de Deus, sua disposição de mobilizar uma guarda celestial para proteger aqueles por quem você clama. Em um mundo onde as preocupações se multiplicam e as incertezas batem à nossa porta a cada instante, Deus nos entrega esta ferramenta suprema. Hoje, nós vamos explorar juntos, passo a passo, como uma oração fervorosa e específica se converte nesse escudo espiritual para a sua família. Não importa quão grandes sejam os desafios que eles enfrentem. Vamos descobrir como invocar a presença de Deus de forma que a sua luz os guie, os cerque e os defenda. Você está pronto para aprender a levantar essa muralha de oração e bênção sobre a vida dos seus entes queridos? Antes de mergulharmos neste segredo divino que pode blindar sua família, quero sentir a sua energia e a sua fé aqui comigo. Se você tem um filho, um neto ou qualquer pessoa que você ama mais que a própria vida, comente amém aqui embaixo e já clique no like para que esta mensagem poderosa encontre outros corações que também precisam dela. E eu garanto a você, fique até o último minuto, pois o que vou revelar no final irá conectar todos os pontos de uma maneira que você jamais esperou. Alguma vez, você sentiu que o mundo atual representa um desafio constante para a segurança de seus filhos e netos? Vivemos tempos em que as preocupações aumentam e as incertezas parecem se multiplicar. Como pais e avós, o desejo de proteger nossas famílias transcende qualquer circunstância. No entanto, diante das limitações humanas, Deus nos oferece uma ferramenta poderosa, a oração. Através dela, não apenas encontramos paz para nossos corações, mas também o poder para cobrir nossos seres queridos com a proteção divina. A Bíblia nos assegura que a oração tem um impacto que transcende o visível. Em Salmos 91, versículo 4, lemos: com as suas penas te cobrirá, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e defesa. Este versículo não apenas descreve o cuidado eterno e protetor de Deus, mas também nos convida a nos refugiarmos em sua promessa de segurança. Cada vez que elevamos uma oração por nossos filhos e netos,
estamos invocando essa proteção sobrenatural que nenhuma ameaça pode romper. Mas como funciona realmente essa herança espiritual que se transmite de geração em geração? Desde os tempos bíblicos, vemos exemplos de pessoas que oraram com fervor por sua família, deixando um impacto eterno. Consideremos Jó, um homem que, apesar de suas provações, tinha o hábito constante de interceder por seus filhos. Em Jó 1, versículo 5, relata-se: "E sucedia que, tendo decorrido o turno dos dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia Jó: talvez meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações." Assim, fazia Jó continuamente. Esse ato de amor não era apenas um ritual. Era uma expressão de confiança no poder de Deus para proteger e redimir. Embora Jó enfrentasse grandes tribulações, sua fé nos ensina que a intercessão por nossos seres queridos não é em vão. Mesmo nas circunstâncias mais difíceis em nossa vida cotidiana, também testemunhamos como a oração pode ser um refúgio. Talvez você recorde alguém em sua família, uma mãe ou uma avó, que dedicava tempo cada dia para orar por todos os membros da casa. Essas orações, muitas vezes realizadas em silêncio e sem reconhecimento, se convertem na barreira invisível que nos protege de perigos que nem sequer alcançamos a imaginar. Essa é a essência da herança espiritual, um legado que não se mede em bens materiais, mas na segurança que provém de estar sob o cuidado de Deus. Antes de começar, deixe um comentário com o número 1 e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. O poder da oração não se limita a nos proteger dos perigos externos. Também molda o caráter e o destino daqueles que recebem essa cobertura espiritual. A Bíblia está cheia de histórias que ilustram como as orações persistentes transformam vidas. Pensemos em Ana, a mãe de Samuel, em 1 Samuel 1, que orou com tal intensidade e fé que sua súplica chegou ao coração de Deus. Ele não apenas lhe concedeu um filho, mas também permitiu que esse menino se tornasse um dos maiores profetas de Israel. Embora seu contexto fosse diferente, sua história destaca um princípio universal. Quando oramos por nossos filhos e netos, não apenas pedimos proteção, mas também depositamos neles sementes de propósito e destino. Hoje em dia, muitos se perguntam se suas orações realmente têm efeito, especialmente quando os resultados não são imediatos. Em Isaías 55, versículos 8 e 9, lemos: "Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos. Os meus caminhos, diz o Senhor. Porque como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos." Esta passagem nos convida a confiar que cada oração é ouvida e respondida no momento perfeito, embora nem sempre vejamos os frutos imediatamente. Podemos estar seguros de que Deus está obrando. Uma vez, um pastor contou a história de uma mulher que orou incansavelmente por seu neto que se encontrava perdido em adições
e afastamento da fé. Durante anos, suas orações pareceram não ter efeito, mas ela nunca deixou de clamar a Deus por sua restauração. Finalmente, em um momento inesperado, esse neto experimentou uma transformação radical e se converteu em um fervoroso seguidor de Cristo, agora servindo como líder espiritual que ajuda outros que enfrentam desafios similares. Essa história é um lembrete de que, embora nem sempre possamos ver o impacto imediato de nossas orações, Deus nunca deixa de ouvir. Além disso, quando oramos por nossa família, não apenas estamos fortalecendo sua conexão com Deus, mas também a nossa. A oração nos aproxima do coração de nosso Pai Celestial, ajudando-nos a confiar mais plenamente em seu plano. É um ato de humildade e dependência, reconhecendo que, embora desejemos o melhor para nossos filhos e netos, é Deus quem tem o poder para guiá-los e protegê-los. Em Provérbios 3, versículos 5 e 6, somos exortados: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Ao incluir nossa família em nossas orações, estamos entregando-os ao cuidado daquele que nunca falha. No fundo, o ato de orar por nossos filhos e netos é uma declaração de fé. É confiar em que Deus pode fazer o que nós não podemos. É acreditar que, embora nem sempre possamos estar presentes para protegê-los, seu amor e poder os rodeiam em todo momento. Isso nos dá paz, sabendo que nossas orações não são apenas palavras, mas armas espirituais que rompem cadeias, derrubam muros e abrem portas. Num mundo cheio de incerteza, onde os valores parecem desvanecer e as tentações estão ao alcance de um clique, nossas orações são mais necessárias do que nunca, não apenas para proteger nossos seres queridos do mal, mas também para guiá-los a uma vida de propósito e plenitude em Cristo. Cada vez que nos ajoelhamos e pronunciamos seus nomes ante o Senhor, estamos deixando uma marca eterna, uma herança que nem o tempo, nem as circunstâncias podem apagar. Assim como Joana e tantas pessoas de fé na história bíblica, nós também podemos ser instrumentos de Deus para abençoar e proteger nossa família. Basta lembrar que, embora nossas forças sejam limitadas, o poder de Deus é infinito e esse poder está ao nosso alcance cada vez que levamos uma oração. Você está pronto para proteger seus filhos e netos com essa poderosa ferramenta que Deus colocou em suas mãos. Se for assim, cada palavra que você pronunciar será como uma semente que germinará em bênçãos, paz e propósito eterno para sua família. Quando oramos pela proteção de nossos filhos e netos, muitas vezes não podemos ver os resultados imediatamente. Apesar disso, a fé nos impulsiona a seguir clamando, confiando que nossas orações têm um impacto além do que nossa vista pode perceber. Esse ato de intercessão se converte em uma ponte que conecta o visível com o eterno, o terreno com o celestial. A palavra de Deus é clara ao ensinar que cada oração tem um propósito e que nada do que pedimos em seu nome fica sem resposta. Em Isaías 55, versículo 11, o Senhor declara:
Assim, será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Esse princípio se aplica não apenas à sua palavra escrita, mas também às nossas orações baseadas em sua vontade. Ao longo das Escrituras, encontramos exemplos de como a intercessão logra mudanças que não poderiam ter sido alcançadas de outra maneira. Daniel, em Babilônia, orou fervorosamente durante 21 dias para obter uma resposta de Deus, enfrentando uma resistência espiritual que não podia ver, mas que era muito real. Em Daniel 10, versículos 12 e 13, um anjo lhe diz: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Esse relato nos lembra que nossas orações, embora invisíveis em sua ação, desatam batalhas nos céus que terminam cumprindo os propósitos de Deus. Se gostar do conteúdo, clique no like. Se não gostar, deixe um comentário dizendo por quê. Quando intercedemos por nossos filhos e netos, não apenas pedimos proteção, mas também intervenção em áreas que desconhecemos. Há caminhos perigosos dos quais Deus os aparta, graças às nossas orações, mesmo quando não somos conscientes disso. Em Salmos 34, versículo 7, lemos: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Esse versículo destaca a conexão entre o temor reverente a Deus e a resposta divina para nos proteger. Ao clamar por nossas famílias, invocamos essa promessa de proteção que cobre além do que nossa presença física pode alcançar. No relato de Esther, a intercessão teve um impacto crucial na sobrevivência de todo o povo de Israel. Esther se apresentou ante o rei em um ato de grande fé, mas antes de fazê-lo, pediu que todo o seu povo se unisse a ela em jejum e oração. Embora não se mencione explicitamente o efeito direto dessas orações, o resultado foi claro. O plano maligno de Amã foi frustrado e o povo foi salvo. Esse exemplo nos ensina que, mesmo quando não podemos ver a conexão imediata entre nossas orações e as ações de Deus, há um impacto que não pode ser ignorado. Nossas palavras oferecidas em humildade e fé são ouvidas pelo Rei dos Reis e transformadas em poder para mudar o impossível. Deus também utiliza as orações dos justos para influenciar situações de perigo iminente. Em Gênesis 18, vemos como Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra, rogando que a cidade fosse salva, se fossem encontrados justos nela. Embora o resultado final tenha sido a destruição das cidades devido à sua maldade, a intercessão de Abraão logrou salvar Ló e sua família. Isso demonstra que a oração pode ser um meio pelo qual Deus estende sua misericórdia. Esse relato nos lembra que nossas orações nem sempre mudarão todas as circunstâncias, mas sempre cumprirão o propósito divino de proteger e guiar. A resistência para continuar orando vem quando os resultados não são imediatos. No entanto,
Jesus mesmo nos ensinou sobre a importância da persistência na oração. Em Lucas 18, versículos 1 a 8, relatou a parábola da viúva persistente que, apesar de enfrentar um juiz injusto, não deixou de clamar por justiça até obter uma resposta. Essa história ilustra que a constância é chave para que nossas orações sejam efetivas. Quando oramos sem cessar, estamos demonstrando nossa fé e confiança em que Deus atua, mesmo quando não vemos evidências imediatas disso. A proteção espiritual que pedimos em oração também pode desatar bênçãos em áreas que não havíamos previsto. Em 2 Reis 6, versículo 17, Eliseu orou para que seu servo pudesse ver o exército celestial que os rodeava, dizendo: Ó Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. Naquele momento, o servo pôde ver que estavam rodeados de carros de fogo enviados por Deus. Essa revelação não apenas fortaleceu sua fé, mas também confirmou que as forças do Senhor sempre estão a favor de quem confia nele. De maneira similar, quando intercedemos por nossos filhos e netos, pedimos a Deus que abra seus olhos espirituais para que possam reconhecer sua presença protetora em suas vidas. No contexto da oração, é fundamental lembrar que nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra forças espirituais que operam no mundo. Em Efésios 6, versículos 11 a 18, somos exortados: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Essa passagem não apenas sublinha a importância de orar, mas também nos equipa com as ferramentas necessárias para enfrentar qualquer desafio espiritual. Fique até o final do vídeo, porque temos uma surpresa incrível esperando por você. Ao interceder por nossas famílias, estamos utilizando a espada do Espírito e o escudo da fé para combater as ameaças invisíveis que tentam separá-los do propósito divino. Nas Escrituras, também vemos que as orações são preservadas diante de Deus como memoriais. Em Atos 10, versículo 4, um anjo diz a Cornélio: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Esse princípio é encorajador, porque nos assegura que cada oração, mesmo aquelas que parecem ter ficado sem resposta, é recordada pelo Senhor. Quando clamamos pela proteção de nossas famílias, podemos ter a certeza de que nossas palavras permanecem diante do trono de Deus, esperando o momento adequado para serem manifestadas. A oração
não é apenas uma petição, é um ato de entrega e confiança na soberania de Deus. Em Jeremias 33, versículo 3. Deus nos convida: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Esse chamado à oração nos assegura que Deus tem planos perfeitos para nossa família. Quando nos aproximamos dele, recebemos revelação e guia. Finalmente, a intercessão também nos transforma a nós mesmos. À medida que dedicamos tempo para orar pela proteção de nossos seres queridos, nossa fé se fortalece e nossa relação com Deus se aprofunda. Em Filipenses 4, versículos 6 e 7, Paulo nos exorta: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ação de graças, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz não apenas nos consola, mas também nos enche de confiança em que nossas orações têm um propósito eterno. Cada oração que elevamos por nossos filhos e netos é um ato de fé que desata o poder de Deus em suas vidas. Embora nem sempre vejamos os resultados imediatamente, podemos confiar que nossas palavras chegam ao céu e se convertem em ações divinas. A proteção invisível que pedimos não apenas guarda suas vidas, mas também abre portas para que experimentem o amor e o propósito de Deus de maneiras que nunca imaginaríamos. Ao persistir na oração, somos testemunhas de como o reino de Deus se manifesta nas vidas de nossas famílias, cumprindo sua vontade e seu plano perfeito. Quando oramos por nossos filhos e netos, é importante reconhecer que nossas palavras têm um propósito além do imediato. A oração não apenas atua como um ato de comunicação com Deus, mas como uma ferramenta poderosa para estabelecer uma cobertura específica sobre suas vidas. Na Bíblia, encontramos passagens que destacam a necessidade de orar com intenção e clareza, pedindo a Deus que intervenha em áreas específicas de proteção e guia. Isso não é apenas um ato de fé, mas uma prática na palavra de Deus que assegura que nossas petições sejam ouvidas e respondidas. Em Salmos 91, versículos 1 e 2, lemos: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Essa passagem é uma declaração de confiança no poder protetor de Deus e, ao mesmo tempo, um modelo para orar com especificidade. Falar diretamente a Deus, afirmando seu caráter e seu poder, fortalece nossa fé enquanto clamamos pela segurança de nossas famílias. Essa certeza no poder da oração se converte em uma âncora, especialmente quando enfrentamos incertezas e desafios. O exemplo de Moisés intercedendo pelo povo de Israel nos mostra a importância da oração direta e específica. Em Êxodo 32, quando o povo pecou gravemente ao fabricar e adorar um bezerro de ouro, Moisés se apresentou ante Deus com uma súplica clara, pedindo misericórdia. Ele disse em Êxodo 32, versículo 32, agora, pois perdoa-lhes o pecado, e se não risca-me, peço-te do teu livro que escreveste. Essa intercessão específica
não apenas salvou o povo, mas também demonstrou como a oração fervorosa pode mudar o curso dos acontecimentos. Quando oramos de maneira intencional por nossos filhos e netos, pedimos a Deus que intervenha diretamente em suas vidas, protegendo-os de perigos e guiando-os a seu propósito. Através das Escrituras, Deus nos mostra que é um Pai amoroso, atento às nossas necessidades e disposto a responder. Em Mateus 7, versículos 7 e 8, Jesus nos assegura: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se lhe abrirá. Essas palavras nos convidam a nos aproximar de Deus com confiança, pedindo não apenas por proteção geral, mas por intervenções específicas que reflitam nossas preocupações mais profundas. Esse princípio se estende às nossas orações por nossas famílias, onde cada petição representa uma expressão de nosso amor e nosso desejo de que estejam sob seu cuidado. Pedir com intenção também implica discernir as áreas nas quais mais precisamos interceder. Quer mais vídeos como este? Comente. Quero mais e ative o sininho para receber notificações. A oração pela proteção de nossos filhos e netos não deve incluir apenas sua segurança física, mas também seu bem-estar emocional, mental e espiritual. Em 3 João, versículo 2, o apóstolo escreve: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde assim como a tua alma prospera. Esse versículo nos lembra que Deus deseja que prosperemos em todos os aspectos de nossa vida, e isso inclui nossas famílias. Quando pedimos especificamente pela saúde e sabedoria e paz de nossos seres queridos, estamos alinhando suas vidas com o plano de Deus. Em Daniel 6, vemos outro exemplo de como uma oração clara e específica pode desatar a proteção divina. Quando o profeta foi jogado ao fosso dos leões, seus inimigos esperavam sua destruição. No entanto, a intervenção de Deus, desatada pela fé e obediência de Daniel, fechou as bocas dos leões, protegendo-o de todo dano. Esse relato nos ensina que quando pedimos a proteção de Deus sobre nossas famílias, não apenas buscamos segurança, mas também uma manifestação tangível de seu poder em meio às circunstâncias mais difíceis. A oração específica também nos ajuda a confiar que Deus tem controle sobre situações que estão além de nosso alcance. Em Filipenses 4, versículo 6, Paulo nos exorta: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ação de graças, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. Ao entregar nossas preocupações a Deus de maneira detalhada, experimentamos uma paz que só Ele pode conceder. Sabendo que nossas orações não são em vão, essa paz nos permite descansar na segurança de que nossos filhos e netos estão sendo guiados e protegidos. Em Lucas 22, versículos 31 e 33, Jesus diz a Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Esse exemplo de Jesus intercedendo especificamente por Pedro nos lembra que nossas orações
podem fortalecer espiritualmente aqueles que amamos. Ao pedir que Deus proteja a fé de nossos filhos e netos, estamos participando em seu plano para fortalecê-los frente às provas e tentações que enfrentarão em seu caminhar diário. A oração específica não se trata apenas de pedir, mas também de declarar as promessas de Deus sobre nossas famílias. Em Isaías 54, versículo 17, assegura-se: nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Ao pronunciar essas palavras em nossas orações, estamos reclamando a proteção divina como um direito que nos pertence como filhos de Deus. Esse ato de fé não apenas fortalece nossa confiança, mas também estabelece uma barreira espiritual que protege aqueles que amamos. Quando oramos de maneira intencional, estamos exercendo nossa autoridade como crentes. Em Mateus 18, versículo 19, Jesus diz: também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Outra vez vos digo que se 2 de vós se puserem de acordo na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Essa passagem nos anima a orar com propósito, recordando que nossas palavras têm poder quando estão alinhadas com a vontade de Deus. Além disso, a oração específica nos ajuda a cultivar uma relação mais profunda com Deus. Ao falar-lhe diretamente sobre nossas preocupações e desejos, aprendemos a confiar mais em seu caráter e a depender de sua sabedoria. Em Jeremias 29, versículos 12 e 13, Deus nos diz: então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Esse chamado a buscar a Deus com sinceridade nos lembra que, ao orar por nossas famílias, também estamos crescendo em nossa fé e compreensão de seu plano perfeito. A prática de orar especificamente por nossos filhos e netos não apenas protege suas vidas, mas também os prepara para enfrentar os desafios que o mundo lhes apresentará. Em Salmos 119, versículo 105, lemos: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ao orar para que a palavra de Deus seja uma guia em suas vidas, estamos pedindo que suas decisões e ações estejam alinhadas com sua vontade, assegurando que caminhem em sua luz. Finalmente, a oração intencional nos lembra que nossas famílias não estão sozinhas. Em Romanos 8, versículos 26 e 27, assegura-se, e da mesma maneira, também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. E vamos espalhar essa bênção juntos. Essa promessa nos consola, sabendo que mesmo nossas orações mais débeis são fortalecidas pelo poder do Espírito. Ao orar
especificamente, nos unimos a essa intercessão divina, participando no plano de Deus para nossas famílias. Cada oração que elevamos com um propósito claro e específico não apenas reflete nosso amor por nossos filhos e netos, mas também nossa confiança no cuidado inquebrantável de Deus. Ao nos aproximarmos dele com intenções claras, encontramos não apenas proteção para nossas famílias, mas também uma maior compreensão de seu amor e fidelidade. Esse ato de intercessão, fundado na fé e na palavra, nos assegura que cada palavra pronunciada tem um impacto eterno, trazendo paz e propósito a quem mais amamos. A constância na oração não é apenas uma recomendação espiritual, é um mandato divino. Jesus mesmo sublinhou essa verdade quando ensinou a seus discípulos a necessidade de orar sempre e não desfalecer. Em Lucas 18, versículo 1, apresenta-se esse ensino com uma clareza inconfundível. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Mas o que significa realmente orar sem cessar? Como se pode perseverar quando os resultados parecem distantes ou quando as dificuldades tentam sufocar nossa fé? A constância na oração começa com a compreensão de que cada palavra dirigida a Deus é uma semente semeada em terreno fértil. Pode ser que não vejamos a colheita imediatamente, mas cada clamor tem um propósito e uma resposta nos tempos de Deus. Em Salmos 40, versículo 1, o salmista declara: "Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor." Essa espera não é passiva nem cheia de dúvidas. É um ato ativo de fé, um reconhecimento de que Deus nunca está ausente nem indiferente. Cada vez que oramos por nossos filhos e netos, estamos fazendo eco dessa mesma fé, confiando que, embora a resposta demore, chegará no momento perfeito. É importante entender que a persistência na oração não se trata de insistir porque Deus seja relutante a responder, mas porque é um reflexo de nossa dependência total dele. Em Mateus 7, versículo 7, Jesus nos anima: "Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á." Esse ato contínuo de busca não é porque Deus precise de lembretes, mas porque cada oração fortalece nossa fé e nos alinha com sua vontade. A constância nos transforma enquanto esperamos, moldando nossas vidas e corações para que possamos receber com gratidão o que Deus já preparou. Quando oramos continuamente, estamos participando de uma dinâmica espiritual que transcende nossas limitações humanas. A constância não se limita a palavras repetidas, mas a um coração que permanece conectado com Deus em todo momento. Em 1 Tessalonicenses 5, versículos 16 a 18, Paulo nos exorta: "Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco." Essas palavras não sugerem um esgotamento, mas um estilo de vida onde a oração se torna uma parte integral de nosso ser. Ao viver nessa constante comunicação com Deus, encontramos a força para perseverar, mesmo quando as circunstâncias parecem adversas. A perseverança na oração tem o poder de mover montanhas, não porque nossas palavras sejam mágicas, mas porque são um veículo
para ativar o poder de Deus em nossas vidas. Em Marcos 11, versículo 24, Jesus declarou: Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Esse chamado a crer, enquanto pedimos, não apenas exige fé, mas também uma determinação constante para nos mantermos firmes na certeza de que Deus cumprirá a sua palavra. Ao orar persistentemente pela proteção de nossos filhos e netos, estamos afirmando nossa confiança em que Deus fará o que prometeu. Embora nem sempre vejamos o processo completo, a constância na oração também implica lutar contra a dúvida e o desânimo. Em Santiago 1, versículos 6 e 7, adverte-se: peça, porém, com fé, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Essa advertência nos desafia a nos mantermos firmes na fé, mesmo quando as circunstâncias nos empurram para a incerteza. A persistência na oração não apenas vence a dúvida, mas nos fortalece para enfrentar qualquer desafio com a segurança de que Deus está obrando a nosso favor. Ao refletir sobre a constância, é inevitável recordar a imagem de um agricultor que semeia com paciência, cuidando de sua terra e confiando que a colheita chegará em seu devido tempo. Em Gálatas 6, versículo 9, somos animados e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Esse princípio é aplicável à nossa vida de oração. Cada petição, cada clamor, cada momento dedicado a interceder por nossos filhos e netos é como uma semente semeada no campo da fé. Embora os resultados nem sempre sejam imediatos, podemos estar seguros de que a colheita será abundante. A persistência na oração também é um testemunho poderoso para nossas famílias. Ao orar sem cessar, demonstramos a nossos filhos e netos que nossa fé não vacila ante as dificuldades. Esse exemplo lhes ensina que a oração é mais que um hábito. É uma relação viva com um Deus que sempre escuta e responde. Em Deuteronômio 6, versículos 6 e 7, somos instruídos, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, estando em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Ao integrar a oração constante em nossa vida diária, deixamos uma marca espiritual que impactará as gerações futuras. A constância na oração também nos convida a render nossas próprias agendas e confiar plenamente nos tempos e propósitos de Deus. Em Eclesiastés 3, versículo 1, lembra-se: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Esse reconhecimento nos ajuda a orar com uma fé que não exige, mas descansa na soberania de Deus. Ao clamar pela proteção de nossos filhos e netos, aceitamos que Ele conhece o momento e a forma perfeita para responder a nossas petições. Ao orar com perseverança, também nos unimos a um propósito maior que nossas próprias preocupações. Em Romanos 8, versículos 26 e 27, Paulo nos ensina: e da mesma maneira, também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém,
mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Essa verdade nos anima a seguir orando, sabendo que nossas palavras não apenas são ouvidas, mas também transformadas pelo poder de Deus. A constância na oração nos leva a um nível de fé mais profundo, onde aprendemos a confiar nas promessas de Deus. Em Hebreus 11, versículo 1, define-se: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Esse tipo de fé não apenas nos permite seguir orando, mas também nos enche de esperança e gozo enquanto esperamos a resposta divina. Cada vez que oramos persistentemente por nossos filhos e netos, estamos investindo em seu futuro espiritual. A constância não apenas assegura sua proteção, mas também os rodeia com um legado de fé que terá um impacto eterno. Em Salmos 127, versículos 3 e 4, lemos: eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Ao orar sem cessar, estamos afiando essas flechas, preparando-as para cumprir seu propósito no plano de Deus. A constância na oração nos ensina que a verdadeira força não está em nossas habilidades, mas em nossa dependência total de Deus. Esse ato constante de buscar seu rosto não apenas nos aproxima dele, mas também nos lembra que cada clamor é ouvido por aquele que tem todo o poder e autoridade. A oração constante não apenas protege nossas famílias, mas também transforma nossas vidas, moldando-nos à imagem de Cristo e fortalecendo nossa fé no processo. Em cada palavra pronunciada, em cada súplica elevada, encontramos um lembrete de que Deus está obrando, mesmo nos silêncios, cumprindo sua perfeita vontade. A proteção de Deus não é apenas uma promessa, mas também uma realidade ativa, que se manifesta em formas que vão além de nossa compreensão. Na Bíblia, encontramos repetidamente como Deus despliega seus anjos para cuidar e guiar seu povo. Essas intervenções não são aleatórias, nem simbólicas. São um reflexo tangível do cuidado divino que rodeia aqueles que confiam nele. Em Salmos 91, versículo 11, assegura-se, porque a seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Esse versículo encapsula a profundidade do compromisso de Deus com nossa proteção, mostrando-nos que mesmo nos momentos mais escuros, sua presença está ativa, enviando seus mensageiros para atuar em nosso favor. A realidade dos anjos como guardiões divinos não é um conceito abstrato, mas uma verdade bíblica que se entrelaça com a vida cotidiana dos crentes. Em Hebreus 1, versículo 14, lemos: não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Essa afirmação nos convida a compreender que as orações que elevamos por nossos filhos e netos não apenas chegam ao trono de Deus, mas também desatam uma atividade celestial a favor deles. Cada clamor sincero invoca um movimento no âmbito espiritual
onde os anjos recebem instruções para proteger, guiar e fortalecer aqueles por quem intercedemos. Em toda essa escritura, encontramos evidências claras da participação ativa dos anjos nos assuntos dos homens. Em Daniel 6, quando o profeta foi jogado ao fosso dos leões, não foi uma coincidência que saísse ileso. Foi o resultado direto de uma intervenção divina através de um anjo que fechou as bocas dos leões. Esse ato de proteção não apenas mostrou o poder de Deus, mas também o alcance de seu cuidado para com aqueles que confiam nele. Ao orar por nossos filhos e netos, estamos pedindo essa mesma intervenção celestial, uma cobertura que transcende nossas limitações e atua com precisão divina. A proteção angelical não implica apenas um escudo contra o perigo físico, mas também uma defesa espiritual contra as forças que buscam apartar nossos seres queridos do propósito de Deus. Em Efésios 6, versículo 12, lembra-se: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esse lembrete nos leva a compreender que a oração pela proteção não abarca apenas o visível, mas também o invisível. Os anjos, como guerreiros divinos, são enviados para lutar batalhas que não podemos ver, mas cujos efeitos se manifestam na preservação de nossas famílias. Em Gênesis 19, anjos foram enviados para salvar Ló de Sodoma. Essa intervenção não foi apenas uma mostra de misericórdia, mas também um ato de proteção específica em resposta às instruções divinas. Esse relato nos mostra que, quando intercedemos por nossos filhos e netos, nossas orações ativam a obra de Deus em suas vidas, assegurando que estejam rodeados de uma proteção que vai além de nossas capacidades humanas. A missão dos anjos não é apenas proteger, mas também guiar aqueles que estão sob seu cuidado. Em Êxodo 23, versículo 20, Deus promete: eis que eu envio um anjo diante de ti para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Esse versículo destaca que a intervenção angelical também inclui direção e propósito. Quando oramos por nossos filhos e netos, estamos pedindo não apenas sua segurança, mas também que sejam conduzidos pelo caminho que Deus traçou para eles. Essa guia divina é uma resposta direta às nossas orações, assegurando que cada passo que deem esteja alinhado com o plano perfeito do Senhor. No Novo Testamento, também encontramos relatos que sublinham o papel ativo dos anjos na vida dos crentes. Em Atos 12, quando Pedro foi encarcerado, o anjo o liberou, guiando-o através das portas fechadas e levando-o à segurança. Esse relato não apenas mostra o poder de Deus, mas também como as orações da Igreja ativaram essa intervenção. Esse mesmo princípio se aplica quando intercedemos por nossas famílias. Cada oração que elevamos desata uma resposta divina que mobiliza os anjos para atuar no momento e lugar precisos. A presença dos anjos como protetores divinos não diminui nossa responsabilidade de orar, ao contrário, a reforça. Em Mateus 26, versículo 53, Jesus mesmo aludiu ao poder das legiões de anjos, dizendo:
Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? No entanto, esse poder é ativado através de nossa comunhão com o Pai. Cada oração é um lembrete de que nossa dependência não está nas forças humanas, mas no poder sobrenatural de Deus que opera através de seus mensageiros. Ao considerar a obra dos anjos, é fundamental lembrar que seu propósito está sempre alinhado com a glória de Deus. Em Apocalipse 7, versículo 11, vemos: "E todos os anjos estavam em pé, ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais. E prostraram-se diante do trono, sobre seus rostos, e adoraram a Deus." Esse quadro celestial nos lembra que, embora os anjos sejam enviados para ministrar a nós, seu propósito final é cumprir a vontade divina. Quando oramos pela proteção de nossas famílias, estamos participando desse design celestial, alinhando-nos e assegurando que seu nome seja glorificado em cada situação. A atividade angelical também nos lembra que a proteção divina não é passiva, mas ativa e contínua. Em 2 Reis 6, quando o servo de Eliseu se encheu de temor ao ver o exército inimigo, o profeta orou para que seus olhos fossem abertos. Ao instante, o servo viu os carros de fogo que rodeavam a montanha, uma manifestação tangível da presença protetora de Deus. Esse relato nos inspira a orar com confiança, sabendo que, embora não possamos vê-los, os anjos estão sempre presentes, prontos para atuar em resposta às nossas orações. Cada vez que clamamos pela proteção de nossos filhos e netos, estamos invocando uma intervenção celestial que transcende as limitações humanas. Os anjos, como enviados de Deus, atuam de acordo com seu plano perfeito, assegurando que aqueles por quem intercedemos estejam rodeados de uma proteção que nenhuma força pode quebrar. Essa realidade não apenas nos enche de confiança, mas também de gratidão, sabendo que nossas orações não são apenas palavras, mas ferramentas divinas que desatam o poder de Deus nas vidas de nossas famílias. A oração por nossos filhos e netos não busca apenas protegê-los no presente, mas também semear neles um legado de fé que transcenda gerações. Cada palavra que pronunciamos em intercessão atua como uma semente que, ao ser regada pela graça de Deus, floresce em vidas cheias de propósito e significado. Essa responsabilidade não se limita ao que fazemos por eles, mas também ao que lhes ensinamos acerca da importância de uma relação pessoal com Deus. Em Deuteronômio 6, versículos 6 e 7, dá-se um mandato claro: "E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás estando em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te." Essas palavras sublinham que a transmissão da fé não é um evento, mas um processo contínuo que se vive cada dia. A oração, além de ser uma ferramenta de intercessão, se converte em um testemunho vivo para gerações futuras. Os filhos aprendem observando, e quando veem seus pais e avós orando com fervor, percebem que a fé não é apenas um conceito, mas uma realidade viva e ativa. Em Provérbios 22, versículo 6, lembra-se: "Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer,
não se desviará dele. Esse princípio nos anima a incutir em nossos filhos e netos não apenas o hábito de orar, mas também o entendimento de que a oração é uma conexão direta com o coração de Deus. A fé transmitida através da oração não afeta apenas aqueles que estão perto de nós, mas também tem impacto nas gerações vindouras. Em Salmos 78, versículos 4 a 7, somos exortados: não os encobriremos aos seus filhos, contaremos à geração futura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Cada vez que oramos, cada vez que recordamos as promessas de Deus, estamos estabelecendo um fundamento espiritual que lhes permitirá enfrentar os desafios da vida com confiança e esperança. A oração não apenas fortalece aqueles que a recebem, mas também aqueles que a praticam. Em Filipenses 4, versículo 6, Paulo nos exorta: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ação de graças, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. Essa paz, que provém de confiar plenamente no cuidado de Deus, se converte em um testemunho poderoso para nossos filhos e netos. Quando veem que enfrentamos as provas da vida com serenidade e fé, aprendem a depender de Deus em vez de se deixar levar pelo medo ou pela incerteza. O impacto de um legado de oração não se limita às palavras que pronunciamos, mas também à maneira como vivemos nossas vidas. Em Santiago 2, versículo 18, diz-se: mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Isso implica que nossas ações devem refletir as orações que elevamos. Quando oramos pela proteção e guia de nossos filhos e netos, devemos acompanhar essas palavras com um exemplo de integridade, amor e dependência de Deus. Esse testemunho não apenas reforça o que dizemos, mas também lhes mostra como aplicar a fé em sua vida cotidiana. A oração também ensina a nossos filhos e netos que não estão sozinhos em seu caminhar espiritual. Em Hebreus 12, versículo 1, lembra-se: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Esse versículo não se refere apenas aos heróis da fé que nos precederam, mas também àqueles que no presente intercedem e apoiam espiritualmente as gerações mais jovens. Ao orar constantemente por eles, lhes fazemos saber que têm um respaldo espiritual que os acompanhará em cada passo de sua jornada. O legado da oração também se converte em uma ferramenta para equipar nossos filhos e netos contra os desafios espirituais que enfrentarão. Em Efésios 6, versículos 11 a 17, Paulo descreve: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo.
Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ao orar, para que nossos descendentes sejam fortalecidos com essa armadura, estamos ajudando-os a desenvolver uma fé resistente e uma dependência total de Deus. Cada oração atua como um escudo, protegendo-os das influências negativas e capacitando-os para enfrentar as tentações e provas com valentia e sabedoria. A intercessão constante também cria um ambiente espiritual no qual nossos filhos e netos podem crescer e prosperar. Em Salmos 133, versículo 1 diz-se: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Esse ambiente de unidade e oração não apenas fortalece os laços familiares, mas também cria um espaço onde a presença de Deus se manifesta de maneira tangível. Ao orar juntos como família, estabelecemos um fundamento espiritual sólido que resistirá às tormentas da vida. A transmissão da fé, através da oração, também tem um impacto eterno. Em 2 Timóteo 1, versículo 5, Paulo menciona: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Esse versículo destaca como a fé cultivada e transmitida através de gerações pode moldar o destino espiritual de uma pessoa. Ao orar por nossos filhos e netos, não apenas estamos influenciando suas vidas presentes, mas também seu papel dentro do plano eterno de Deus. A oração, como legado, não é algo que se impõe, mas algo que se modela. Em João 13, versículo 15, Jesus diz: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Esse princípio nos chama a viver uma vida que inspire outros a seguir nosso exemplo. Quando oramos com fervor, quando confiamos plenamente em Deus e quando vivemos de acordo com Sua palavra, estamos deixando um legado que impactará não apenas nossos filhos e netos, mas também todos aqueles que entram em contato com eles. Cada vez que oramos por nossos filhos e netos, estamos investindo em seu futuro espiritual, emocional e físico. Esse investimento não apenas os protegerá no presente, mas também os equipará para serem luz em um mundo cheio de escuridão. Em Mateus 5, versículo 14, Jesus nos chama: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Esse chamado se estende a nossos descendentes. Ao orar por eles, estamos ajudando-os a descobrir seu propósito em Cristo e a viver vidas que glorifiquem a Deus em todas as áreas. A oração é o fio condutor que conecta nossas gerações com o plano eterno de Deus.
Em Isaías 59, versículo 21, dá-se uma promessa: quanto a mim, este é o meu concerto com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão da tua boca, nem da boca dos teus filhos, nem da boca dos filhos dos teus filhos, diz o Senhor, desde agora e para sempre. Esse pacto nos assegura que nossas orações não são apenas um ato presente, mas uma contribuição eterna ao plano divino. Ao continuar orando por nossos filhos e netos, estamos plantando sementes de fé, esperança e propósito que darão fruto no tempo perfeito de Deus. Esse ato de intercessão não apenas transforma suas vidas, mas também as nossas, recordando-nos que nossa dependência está naquele que tem o controle absoluto. A oração não é apenas um meio para pedir, é um ato de entrega, uma declaração de confiança e uma ferramenta para construir um legado eterno nas vidas daqueles que amamos. E assim, após esta jornada profunda pelas Escrituras e pelo coração de Deus, chegamos ao ápice, ao ponto de convergência de toda essa verdade celestial. Chegamos ao entendimento de que a oração é infinitamente mais do que um simples ritual religioso ou uma lista de pedidos que apresentamos a um Deus distante. A oração, na sua essência mais pura, é a conversa da alma com o seu Criador, é a respiração do nosso espírito em comunhão com o Espírito eterno que nos deu a vida. É o reconhecimento humilde de que, embora nosso amor por nossos filhos e netos seja vasto como o oceano, ele ainda tem um limite, uma fronteira onde nossa força humana termina. E é exatamente nessa fronteira que o poder de Deus começa. Contudo, o aspecto mais revolucionário e transformador que precisamos selar em nossos corações hoje é esta: a oração possui uma capacidade extraordinária de moldar não apenas aqueles que a recebem, mas também, e talvez ainda mais profundamente, aqueles que a pronunciam. Cada palavra que elevamos a Deus por nossos filhos e netos não carrega apenas uma petição, carrega também um ato de entrega sublime. Quando oramos, estamos admitindo com a nossa alma: Pai, eu não tenho o controle absoluto de suas vidas. Existem limites para o que posso fazer por eles, mas esses limites não existem para ti. Este ato de rendição não é um sinal de fraqueza, como o mundo poderia sugerir. Pelo contrário, é a maior demonstração de força e sabedoria que um ser humano pode ter. É uma declaração de confiança absoluta na soberania daquele que tem o poder de mover montanhas, de abrir mares e de escrever destinos. Conforme Isaías nos lembra, no capítulo 64, versículo 8, nós somos o barro e o Senhor é o nosso oleiro. Através da oração, nós pegamos o barro precioso, que são as vidas de nossas famílias, e com as mãos trêmulas de fé, nós as entregamos de volta às mãos firmes e amorosas do oleiro divino, confiando que sua obra será perfeita. A oração, portanto, nos transforma, porque ela nos realinha com o coração de Deus. Cada clamor, cada lágrima, cada súplica nos aproxima de sua vontade, moldando nossas prioridades e perspectivas, até que elas comecem a refletir as dele. Nesse processo sagrado, aprendemos a amar com um amor que não impõe condições,
que busca sempre o bem maior e que confia plenamente nos tempos de Deus. E este amor, que se manifesta em nossas orações, não apenas cobre nossos filhos e netos, mas também os inspira a viver vidas cheias de propósito e devoção. Mas a força da oração não para por aí. Ela se manifesta de maneiras que desafiam a lógica humana e quebram as barreiras do impossível. Lembre-se do poder supremo da oração que rompe cadeias. Visualize por um instante a cena descrita em Atos capítulo 16, Paulo e Silas, no coração da meia-noite, jogados na prisão mais escura e segura, com os pés presos em troncos, sangrando e humilhados. O que eles fazem? Eles reclamam. Eles amaldiçoam seu destino. Não. Eles oram. Eles cantam hinos a Deus. E enquanto suas vozes de adoração ecoavam naquela escuridão, algo extraordinário aconteceu. Um terremoto sacudiu os próprios fundamentos da prisão. As portas se abriram e as correntes de todos os prisioneiros se soltaram. Isso não foi apenas uma libertação física, foi uma manifestação do poder espiritual cataclísmico que é liberado quando oramos com convicção. Ao interceder por nossos filhos e netos, estamos rompendo correntes invisíveis de desânimo, de dúvida, de vícios, de más influências. Estamos invocando um poder que abala as estruturas do inimigo e os liberta para que caminhem na liberdade gloriosa que só Cristo pode oferecer. E o que dizer dos momentos em que a dor é tão grande e a preocupação tão avassaladora que as palavras simplesmente não vêm? O que fazer quando tudo o que temos são suspiros e lágrimas? É exatamente aí que a promessa mais íntima e consoladora se revela. Em Romanos, capítulo 8, versículo 26, Paulo nos assegura que o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Pense na profundidade disso. Quando você não sabe mais o que pedir, quando seu coração está pesado demais para formular uma frase, o Espírito de Deus pega esses seus gemidos, esses seus suspiros, essa sua angústia silenciosa e os traduz diante do trono do Pai em uma intercessão perfeita e alinhada com a vontade divina. Isso significa que não existe oração fraca ou inútil. Nossas orações, mesmo as mais imperfeitas, são aperfeiçoadas por aquele que conhece cada detalhe de nossas vidas e das vidas de nossas famílias. Isso nos dá uma confiança inabalável para orar, sabendo que mesmo em nossas maiores fraquezas, somos fortalecidos pelo poder de Deus. E como se tudo isso não fosse suficiente para nos colocar de joelhos em gratidão e reverência ainda um nível superior. Nossas orações não ecoam sozinhas no universo. Hebreus, capítulo 7, versículo 25, nos dá a garantia mais espetacular de todas: Cristo mesmo ressurreto e glorificado, à direita do Pai, vive perpetuamente para interceder por nós. Imagine isso. Nossas pequenas e humildes orações, feitas em nossos quartos, em nossos carros, em meio às nossas tarefas diárias, se unem à intercessão contínua e poderosa de nosso Salvador. É como se nosso pequeno riacho de fé desaguasse no rio majestoso da intercessão de Jesus, ganhando uma força e uma autoridade que jamais poderíamos ter por nós mesmos. Ao orar por nossos filhos e netos,
estamos, na verdade, colaborando com Cristo na sua obra de redenção e transformação na vida deles. Não somos apenas pedintes, somos parceiros de Deus em seu plano eterno. Portanto, a oração é, em última instância, o ato de fé que transcende o visível. É a ponte entre o terreno e o celestial, o meio pelo qual invocamos o poder de Deus para atuar em nossas vidas e nas vidas de nossas famílias. Ao clamar pela proteção, pela guia e pelo propósito divino para nossos filhos e netos, estamos participando de uma obra eterna que deixa uma marca indelével em suas almas, uma herança que nem o tempo nem a eternidade podem apagar. Cada palavra pronunciada em oração é uma semente que, ao ser regada pela graça de Deus, dará fruto no tempo perfeito. Esse é o chamado que Deus nos faz hoje, neste exato momento: orar com fé, orar com constância e orar com um coração transbordando de esperança. Não importa quão grandes sejam os desafios que seus filhos enfrentam. Não importa quão incertas pareçam as circunstâncias ou quão distante a resposta pareça estar. Nossas orações têm o poder de transformar o impossível. Ao entregar a Deus as vidas de nossos filhos e netos, estamos fazendo a declaração mais poderosa que existe, a de que confiamos em seu amor incondicional, em seu poder ilimitado e em seu plano perfeito. E agora, antes de terminarmos, quero te convidar a fazer algo prático. Onde quer que você esteja, se for possível, feche seus olhos por um momento. Deixe de lado todas as distrações. Pense no rosto de seu filho, de sua filha, de seu neto, de sua neta. Visualize o sorriso deles, sinta o amor que você tem por eles. Agora, em voz alta ou no silêncio do seu coração, diga o nome deles a Deus. Entregue-os a Ele. Entregue suas preocupações, seus medos, seus sonhos para eles. Declare sobre eles a proteção, a bênção e o favor do Senhor. Se você aceita este chamado para ser um intercessor, para se tornar essa muralha de proteção para a sua família, comente aqui embaixo com fé: eu sou uma muralha de oração. Vamos encher este espaço com essa declaração de fé e compromisso. E não guarde esta mensagem só para você. Compartilhe-a com outros pais, mães, avós e avós que precisam ser lembrados do poder que têm em suas mãos. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. E lembre-se sempre, em cada passo da sua jornada, Deus está conosco. Ele te ama. Amém.